Começamos esta conversa sobre o Garajal, hum, os Garajaus aqui a saudarem os nossos ouvintes e o Gonçalo Elias. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá, Zé, tudo e contigo. Cá vamos, cá vamos. Esta espécie que nós vamos ter hoje em conversa acho-lhe uma certa piada por causa do nome em inglês, Sandwich Tern, em que às tantas alguém me ensinou que esta é fácil de distinguir que o nome é Sandwich Tern porque tem o bico com mostarda na ponta. Olha, essa é uma boa. Essa, essa eu não sabia, mas é interessante. Pois ela chama-se Sandwich Stern, e o nome científico também é Sandevicensis. Sabes de onde é que isto vem? Agora, mostardas à parte. De sanduíche. Sim, mas qual sanduíche? Sanduíche a terrinha, agora não sei qual delas. Ora, pois, esse é que é o detalhe relevante, porque há várias espécies que têm o nome Sandevicensis, mas nem sempre se refere às mesmas, ao mesmo local, porque existe um conjunto de ilhas chamadas Ilhas Sandwich, que ficam algures no Oceano Atlântico, um, e que deram nome a algumas espécies, mas não é o caso desta. No caso desta espécie, o Sandwich, que serve de base ao Sandevicensis, é uma localidade de Sandwich que fica em Inglaterra, na região de Kent que fica, portanto, no sueste, na zona mais perto de França. E porquê? Porque foi aí que terá sido encontrada a espécie inicialmente. Portanto, em Sandwich na região de Kent, e ficou então Sandevicensis. Uhum. Esta espécie tem uma distribuição extremamente estranha, pelo menos daquelas que nós temos conversado até agora, porque ela gosta muito aqui da Europa, gosta muito da América Central e também tem ali alguma presença no Oceano Índico e na América do Sul, não é? Bom, a área de distribuição como nidificante, como nidificante é essencialmente no Atlântico. Ou seja, ocorrem na América do Norte, nos Estados Unidos, mas é só na costa leste, e ocorrem no Caribe e depois ao longo das costas da América do Sul, mas só do lado Atlântico. Depois ocorrem em diversos locais na Europa, desde o sul da Suécia, passando pelas Ilhas Britânicas e França, e depois há também uma população nidificante no Mediterrâneo, no Mar Negro e no Mar Cáspio. Agora, no Pacífico e no Índico só ocorrem como invernantes, ok? Portanto, obviamente há uma maior dispersão durante o inverno, como acontece com muitas espécies. Mas É a uma área, espécie, esta espécie é considerada pelágica. mais ou menos, ou seja, ela, fora da época dos ninhos, ela anda muito no mar, mas é principalmente, não exclusivamente, mas principalmente ao longo da costa, em zonas costeiras. Ou seja, não Portanto, se afasta muito. não, obviamente que às vezes pode-se enfiar pelo oceano adentro e aparece na Madeira, ou aparece nos Açores, ou noutro sítio qualquer. Até podem se ter perdido nas migrações, ou podem estar a atravessar certos setores de mar, mas é uma espécie que tende a manter-se mais ao longo da costa. Tanto que a área de distribuição de invernada é principalmente nas faixas de mar que seguem a orla dos continentes. Portanto, não é bem pelágico, embora pontualmente possa aparecer mais no mar alto, mas é uma ave de hábitos mais costeiros. Mas e nidifica cá? Em Portugal, não. Em Portugal, não nidifica, mas em Espanha, sim. Em Espanha nidifica, e até é razoavelmente numerosa. Atualmente há cerca de 4.000 casais em Espanha, todas do lado do Mediterrâneo. Portanto, é sobretudo no delta do Ebro, que fica na Catalunha, na região de Valência e mais abaixo em Múrcia. Portanto, há umas colónias no Mediterrâneo, mas é um fenómeno relativamente recente. Elas só se instalaram lá há cerca de 60 anos, 50, 60 anos.
Agora, em Portugal não há registros de nidificação e elas ocorrem cá na passagem e no inverno. Ok. Agora, há aqui uma coisa que eu acho um bocado estranha aqui em relação aos nomes comuns. A gente já falou várias vezes sobre esta questão dos nomes comuns e da problemática que é não haver aqui, digamos que uma forma eh, normalizada de referir em português as nossas espécies. Mas há aqui uma coisa estranha, que era quando eu procuro por Garajal, que é o nome que eu sempre associo à espécie, Sim, sim, de sim. vez em quando aparecem-me aqui algumas referências à Sterneirundo. Bom, pois, o que é que acontece? Garajal, o nome que eu aprendi para a Sandivicensis é Garajal comum. E para a Sternerunda aprendi Andorinha do Mar comum. Exatamente. Agora, essa ave, a Sternerunda, nidifica nos Açores. E nos Açores, esta espécie é conhecida como Garajal comum. Hum, Portanto, é um daqueles casos em que não só a mesma espécie tem nomes diferentes em diferentes regiões, como o mesmo nome refere-se a espécies diferentes consoante as regiões. Portanto, há de facto várias situações, e esta é uma delas, em que a terminologia pode dar origem a confusões. Neste caso, estamos a falar de garajal comum para nos referirmos à espécie Talaceus sandivicensis, também, nesta também nossa conversa. conhecida como Garajal de Bico Preto, e depois tem Garajal outros de nomes, se Bico calhar Preto é menos um comuns, nome não? que surgiu mais recentemente numa outra lista alternativa e eu penso que esse nome surgiu para fugir ao adjetivo comum, porque os autores dessa lista tentaram contornar as situações em que se usava o adjetivo comum. Mas eu não acho que Garajal de Bico Preto seja um bom nome, primeiro porque não é a única espécie que tem o bico preto, e segundo porque é um nome mais longo. Não acho que seja necessário. Não é que seja um nome, não é que seja um nome errado, mas eu não acho nada de errado com o nome Garajal comum. Agora, Garajal, no caso de algumas nomenclaturas, é usado para as aves deste grupo, Sternidae, que tem uma pequena polpa atrás, e para as outras chama-se gaivina ou andorinha do mar. Mas os nomes variam muito consoante as listas e consoante as regiões, e a nomenclatura neste grupo é um bocadinho confusa e até hoje nunca estabilizou completamente, porque depois há estas diferenças também com os Açores e com a Madeira. Por exemplo, a Sterna do Gali, que eu aprendi como andorinha do mar rósea, nos Açores chamam-lhe garajal rosado. Pois. Portanto, É não tal é. influência regionalista, não é? Pois. Sim, mas a questão é esta, que nome depois é que nós devemos usar? Devemos usar o nome do continente ou devemos usar o nome dos Açores? Né? Por exemplo, no caso do Atlas das Aves Marinhas, usam-se os nomes do continente, mas para a Sterneirund, que nidifica nos Açores, já se usa o nome dos Açores. Mas não se usa o nome dos Açores para outras espécies. Portanto, as várias entidades que vão usando diferentes nomes nem sempre seguem uma lista única. Daí que a questão dos nomes O comuns seja tal uma caos. questão sim, é uma questão complicada que já dura há mais de 60 ou 70 anos, nem sequer é uma questão recente. Portanto, mas isso, enfim, isso seria assunto para outra conversa. Hum, outra coisa interessante, Talaceus agora, nunca, não foi sempre assim. Não, esta espécie inicialmente foi descrita com o nome Sterna sandivicensis, porque Sterna era um nome dado originalmente pelo Linneu penso que a primeira que ele descreveu foi a Sterna paradiseia, que ocorre lá em cima na Suécia, de onde o Linneu era natural, e mais tarde portanto, a nossa Sandivicensis é descrita por um outro ornitólogo chamado Latham, um ornitólogo inglês, o John Latham. O John Latham descreveu uma série de espécies, inclusivamente ele descreveu uma série de espécies da Austrália, mesmo sem lá ir, porque havia uma série, sabes que o comércio de aves já era uma prática antiga e havia muitas aves australianas que tinham sido trazidas para a Inglaterra, e então houve uma série de espécies em que ele até atribuiu nomes ingleses para algumas dessas aves australianas. E ele também descreveu várias aves
europeias, só que ele na altura não seguia bem a nomenclatura do Linneu e de modo que depois os nomes dele não foram considerados, mas houve algumas que depois eventualmente ficaram com a descrição dele e foi o caso desta da Sterna Sandovicensis, que foi então descrita pelo John Latham em 1787 com base num exemplar recolhido naquela localidade que eu referi há pouco, que era Sandwich, Kent, em Inglaterra. Agora, o Talaceus é um género que é criado mais tarde. Este género é proposto pela primeira vez, penso que pelo Boy em 1822, e que foi recuperado recentemente quando alguns garajaus passaram para este género. Talaceus significa pescador, em grego. Deriva da palavra talassa, que significa mar, em grego. Portanto, talassa, Talaceus. Então, Talaceus Fica-lhe muito bem o sandovicensis nome. significa o pescador de sanduíches. É o que isto significa. É engraçado. Eu gosto de perceber o que significam os nomes científicos, porque quando nós percebemos o que eles significam, torna-se muitíssimo mais fácil de os aprender. Sim, sim, sem dúvida. Então Até ficas com mesmo, esta, é o pescador de sanduíches. e faz todo o sentido. Ele faz aqueles voos picados para apanhar pequenos peixes, não é? Relativamente perto da superfície. eh, Exato. Agora, já agora, já que estamos a falar da situação em Portugal e da distribuição, há aqui um outro aspecto que eu gostava de salientar, que até já referi a propósito, salvo erro, de algumas limícolas. Nós, quando falamos desta espécie, portanto, deste garajal comum, pelo menos é este o nome que eu aprendi, nós associamos esta espécie como sendo uma espécie invernante. Mas, na verdade, isto é principalmente um migrador de passagem, tal como acontece com muitas outras aves aquáticas que vêm do norte da Europa e que acontece com muitas limícolas, embora algumas fiquem cá a invernar, há um contingente enorme, formado por muitos milhares, que passa por cá em agosto e em setembro, e que podemos ver grandes bandos nessa altura, mas que tem como destino final a África Ocidental ou o Golfo da Guiné. E, portanto, é no verão, no final do verão e não no inverno, que nós podemos ver a maior quantidade de garajaus. Nós, no inverno, chegamos aí a certas zonas da costa, ou aos estuários, ou a certas praias, e vemos lá 2, ou 3, ou 4, ou 5 à pesca. Mas no verão podemos ver bandos de centenas deles. E há registros históricos até bastante surpreendentes de grandes concentrações que foram observadas às vezes nas alturas da passagem. Há alguns registros históricos curiosos, como por exemplo, deixa-me ver se eu encontro aqui. Estás a falar, nós vemos quando eles fazem a passagem para sul. Para sul e para norte, mas eu acho que nas passagens para sul são mais abundantes porque há mais aves, porque há os adultos e há os juvenis, não é? Mas, por exemplo, Ok. uma vez, há aqui um registro que está publicado em que em agosto de 1990, nas salinas do Samoco, que ficam ali em Alcochete, estuário do Tejo, havia um bando com 900 a 1000 indivíduos e noutra ocasião, em agosto de 1993, entre Lisboa e o Montijo, ali no meio do estuário, havia entre 1000 e 1500 garajaus. E noutras ocasiões, também sempre em agosto ou setembro, aparecem concentrações enormes, porque são de facto aves em passagem. E depois, embora esta espécie esteja presente no inverno os números são muitíssimo mais reduzidos, não tem nada a ver. Ok. Portanto, era só Não para se- deixar esta nota que esta espécie é muitíssimo mais numerosa na passagem. Sim, eu já tenho, eu realmente já tive situações de observar acumulações razoáveis, mas o razoável para mim está longe de atingir os 900 ou os 1000, como tu aqui referiste, não é? Ah, Na minha atenção que isto também opinião, são casos, é isto ver são ali casos excepcionais, não é? Não, não quer haver, por dizer que exemplo, ali em Peniche 20 ou 30, coisa assim do género, não é? estes, Portanto, estes, estes números que eu referi são assim, são concentrações são fora excepcionais. de normal, não é? Não quer dizer que sejam sempre concentrações dessa ordem de grandeza, mas é normal, de facto, em agosto ou em setembro, passando assim umas salinas, ou, por exemplo, na maré cheia, encontrar se calhar 200 ou 300, não é assim nada de extraordinário. Mil, de facto, já é uma concentração notável. Mas aqui estamos, obviamente, a falar de aves que vêm de outros países mais a norte e que pararam cá para se alimentar, mas que estão a caminho da África. Para quem gosta de fotografar.
uma das coisas engraçadas desta ave, é como ela gosta realmente de pescar, não é? Como tu dizias, não é? E com estes voos picados, muitas vezes o que acontece é, nas zonas das marinas ou coisa assim do estilo, vê-se o bicho muitas vezes vem a voar ao longo dos muros e a fazer assim uns voos picados e vão voando, vão picando, vão voando, vão picando, acabam por fazer, digamos, uma passagem relativamente lenta em frente a quem está de máquina fotográfica e Sim, proporciona porque assim se umas movimentam oportunidades de fotografia. muito perto da costa, não é? Sim, 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 sim. Aqui, por exemplo, em Setúbal, é ir ali à doca de pesca, por exemplo. Não, e elas entram nos estuários e às vezes sobem os rios. Sim, Eu sim, já vi sim, garajal. também já as fotografei dentro do estuário do Sado, sem dúvida. Não, eu já vi no Tejo, bem para cima daquela zona mais larga do estuário, já vi, por exemplo, ali na zona do Carregado. Uhum. Já agora, E esta aqui viste-a no Algarve ainda, não a é? primeira vez que Isso vi foi na Ria motiva. de Alvor, na visita que eu já referi em conversas anteriores, em setembro de 88, em que foi a primeira vez que visitei as instalações da Associação A Rocha. A Ria de Alvor era bastante diferente do que é atualmente, um, porque os sapais estavam muito menos transformados, portanto era uma zona bastante interessante em termos de observação de aves. Depois houve ali algumas intervenções que transformaram uma parte dos sapais para pior, e além disso passou a haver muito mais restrições de acesso, porque houve muitas zonas que ficaram vedadas. Portanto, nesta altura circulava-se muito mais livremente pela ria, e eu, depois desta primeira visita, fiquei absolutamente fascinado por aquele local e depois voltei muitas vezes à Ria de Alvor nos anos que se seguiram. Foi um local para mim que me marcou imenso ao longo de todo o meu percurso de observação de aves, porque foi um sítio onde eu aprendi imenso, não só pelo local em si e pelo privilégio de poder observar com o Peter Arres, que era o diretor do centro na altura, mas também porque tinham lá uma biblioteca enorme de livros de aves. Eu nunca tinha visto uma coisa assim, de modo que eu, às vezes que ia à Ria de Alvor, muitas vezes de manhã ia ver aves e depois à tarde, quando estava mais calor, estava ali na biblioteca ali a consultar aqueles livros que para mim também eram uma fonte preciosa de informação e de aprendizagem. Portanto, também deixo aqui esta nota. Depois, mais tarde, comecei também a compor a minha própria biblioteca, mas naquela altura, em 1988, eu tinha o meu guia de identificação e não tinha mais livro nenhum. Portanto, de repente, descobrir todo aquele manancial de informação com toda aquela variedade de livros foi assim também uma descoberta fantástica. Mas sim, isto foi, portanto, lá nessa visita à Ria de Alvor. Uma questão, para terminarmos. Normalmente não será assim propriamente incomum ao falar desta espécie associar a gripe aviária. É verdade. Nos últimos anos, ora, nós estamos a gravar isto em julho de 2024, estamos a falar nas duas épocas de reprodução anteriores, portanto, que foi 2022 e 2023, se não estou enganado. Houve um surto de gripe aviária na Europa que atingiu fortemente várias colónias de aves marinhas. E aves marinhas, estamos a falar de gansos-patolas, de moleiros, de gaivotas, gaivinas e garajaus. E estes garajaus, o Talaceus sandovicensis, portanto, é uma das espécies que foi fortemente afetada por esse surto de gripe aviária que se traduziu numa mortalidade elevada de adultos e de juvenis. Houve outras espécies também bastante afetadas. Eu, por acaso, este ano, em 2024, não estive à procura de informação detalhada para perceber se houve ou não alguma recuperação populacional. Creio que no caso das gaivotas de cabeça preta, pelo menos que também nidificam em zonas que foram afetadas pela gripe aviária, este ano a época de reprodução correu bem. Portanto, eu, embora não tenha mais informação, não li nada de negativo em termos de incidência da gripe das aves, portanto, presumo, mas, enfim, Até porque o sem Estatuto de confirmação, Conservação de ameaça neste momento não classifica a ave como sendo. Portanto, ela a nível europeu tem um estatuto pouco preocupante, não é? a nível europeu está pouco preocupante e global também. Em Espanha está vulnerável porque em Espanha, embora a população esteja a crescer, a espécie estabeleceu-se há relativamente pouco tempo, há 60 anos, e além disso está concentrada num número muito reduzido de locais. Mas a Espanha
a população espanhola é um bocadinho marginal face ao principal contingente desta espécie que nidifica em latitudes um bocadinho mais elevadas. Portanto, as maiores populações estão no Reino Unido, França, Holanda, Dinamarca, Irlanda, é por essa zona. Ok. Mas, portanto, não está ameaçada. Agora, é claro que aquilo que se passou o ano passado e no ano anterior representa uma quebra populacional, mas quando estamos a falar dos estatutos de ameaça, normalmente isso avalia tendências ao longo de 10 ou 15 anos, não avalia quebras populacionais de um ano para o outro, porque isso faz parte das flutuações, isso acontece com qualquer espécie, ter anos bons e anos menos bons. Portanto, neste momento o que interessa é perceber se a população está a recuperar. Como eu ia dizendo, eu não vi nada acerca de haver ainda grandes surtos de gripe das aves este ano, portanto, presumo, mas precisaria de procurar melhor, presumo que este ano a situação tenha sido um bocadinho mais favorável e vamos ver se esta e outras espécies conseguem recuperar dos estragos das duas épocas anteriores. Gonçalo, ficamos por aqui hoje. Muito eh, bem. e neste caso despedimos então dos nossos ouvintes, Obrigado a agradecendo mais todos uma os que vez. ouviram até ao final e voltaremos em breve para mais uma conversa com uma nova espécie. Às quartas e sábados, às 15 horas, lá vão saindo. Exatamente, no canal YouTube do Aves de Portugal. E já agora, para quem ainda não o fez, pode aproveitar e deixar um like no canal, que é para irmos aumentando a nossa base de subscritores. E além disso, podem também acionar a opção de receber as notificações para receberem um aviso através de notificação sempre que for publicada uma nova conversa. Portanto, fica também aqui a sugestão. Até à próxima então. Até à próxima.